Muito bem. Senhores deputados, vamos então arrancar a segunda parte da nossa agenda de hoje, da ordem do dia de hoje, com a audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a apresentação do relatório previsto no número 3 do artigo 32º da Lei 13/2023, de 3 de abril, sobre a campanha extraordinária e específica de fiscalização do setor do trabalho através de plataforma digital. Sublinho, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que no quadro do requerimento aprovado em comissão, os serviços, eu próprio, procurámos diligenciar para que o relatório em concreto fosse disponibilizado à comissão e, com a informação que distribuímos ontem a todos os grupos parlamentares, tivemos uma resposta do gabinete da Sra. Ministra, pelo menos sinalizando que neste momento ele não estava disponível. Agora os argumentos não vou aduzir porque eles estão no correio eletrónico que fizemos distribuir. E por isso, sem mais, e com o entendimento de todos que fazia sentido manter a audição e questionar a Senhora Inspetora-Geral sobre a própria temática, cá estamos nós para fazer essa mesma audição e então, sem mais, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o autor do requerimento. 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Inspetora-Geral, é um gosto recebê-la nesta comissão, ainda mais para tratar de um tema tão importante. Nós lamentamos a missiva de ontem do Gabinete da Sra. Ministra, dizendo que não seria enviado o relatório, mas estamos certos, contudo, que esta audição será profícua para que a Sra. Inspetora possa dar conta do trabalho bastante intenso e que nós valorizamos muito que a ACT tem realizado nesta matéria da fiscalização do setor das plataformas digitais e do cumprimento que a ACT tem feito da norma que introduzimos na lei, na última alteração à legislação laboral, na chamada Agenda do Trabalho Digno, que previa uma campanha extraordinária e específica de fiscalização do setor das plataformas digitais. A economia das plataformas, na economia das plataformas, joga-se muito do futuro do trabalho e do futuro da dignidade do trabalho. As plataformas digitais, no fundo, apresentam-se como sendo apenas uma espécie de solução tecnológica, um mero dispositivo, uma mera aplicação que faz a mediação entre os clientes e os prestadores do trabalho. Mas nós sabemos que, de facto, elas atuam muitas vezes como empregadores, na medida em que determinam o valor dos rendimentos, dos vencimentos dos trabalhadores, várias dimensões das condições em que é exercido o trabalho, dos tempos de trabalho, podem desconectar os trabalhadores quando entendem que eles não responderam aos pedidos em devido tempo ou em função das avaliações e, portanto, entendemos que existe aqui, regra geral, uma relação de trabalho subordinado que cumpre, que responde aos indícios que foram colocados na lei. É preciso dizer também que nós falamos muito de estafetas, motoristas, mas a plataformização de trabalho vai se expandindo a um setor cada vez maior de atividades, seja na limpeza, nos cuidados de saúde, nos cuidados ao domicílio, no serviço doméstico, além de outras atividades que são feitas na net, a atividade dos click workers. No fundo, nós percebemos que há uma narrativa das plataformas que coloca em alto risco de uma classificação incorreta os trabalhadores que trabalham para plataformas digitais e que, ao fazê-lo, coloca um segmento cada vez maior da força de trabalho fora do âmbito do próprio direito do trabalho. E, portanto, fora do âmbito e desprotegido em relação aos patamares mínimos que nós fomos construindo enquanto civilização para regular e proteger os trabalhadores. Foi também por esta avaliação que se fez a legislação portuguesa, mas que existe uma discussão em todo o mundo e ao nível europeu e que se aprovou uma diretiva europeia. A diretiva europeia que foi já aprovada e que Portugal terá que transpor, salvo erro, até ao outono de 2026, a diretiva europeia partiu precisamente da identificação de um risco, de uma vulnerabilidade que os trabalhadores deste setor tinham ao não serem qualificados como trabalhadores, corretamente qualificados e, portanto, ao ficarem privados dos direitos das proteções no trabalho, mas também
do facto destes trabalhadores estarem a municiar as plataformas com uma quantidade imensa de dados que os tornam também vulneráveis na sua própria autonomia e que colocam todos os desafios da gestão algorítmica das atividades, da proteção de dados e portanto, o que a União Europeia entendeu é que era preciso harmonizar a nível europeu estas condições. Portugal antecipou-se e aprovou uma presunção de laboralidade no artigo 12A. Em muitos países, este debate começou a ser resolvido imediatamente nos tribunais, antes mesmo de haver legislação específica. E houve inúmeras decisões de tribunais, às vezes de sentido diferente, mas que tenderam a qualificar estes trabalhadores como trabalhadores por conta de outrem. Já se sabe, são trabalhadores subordinados de tipo novo, se quisermos, de forma diferente, funciona de forma diferente a subordinação laboral neste caso, mas ela existe. E por isso é que também a nível europeu se avançou com a ideia, através da diretiva, a partir da diretiva, de cada país deveria ter uma presunção de laboralidade que definisse indícios adequados ao trabalho em plataformas digitais para poder qualificar os trabalhadores como trabalhadores por conta de outrem, sempre que isso se verificasse, para poder reclassificar todos os trabalhadores de uma empresa quando houvesse um caso que julgasse um trabalhador em concreto e para reforçar também a questão da proteção de dados, da transparência algorítmica. Em Portugal, nós antecipamos e temos uma presunção. E também, em Portugal, nós temos um papel particular da autoridade inspectiva e, portanto, da fiscalização do trabalho e temos instrumentos que não existem noutros países para o reconhecimento das relações laborais sem imputar aos trabalhadores a responsabilidade de se dirigirem eles a tribunal. E estou a falar da ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho e do papel que o próprio Ministério Público pode ter neste quadro. É por isso que é tão importante esta discussão. Nós temos uma lei que se antecipou, e muito bem, independentemente de não ser uma lei perfeita, naturalmente, terá que ter, ou poderá ter ajustamentos, há sempre críticas a fazer, mas nós antecipamos e bem à diretiva. A ACT tem um papel absolutamente central na garantia de que essa lei é aplicada e nós estamos aqui para fazer esse balanço e deixo-lhe só estas perguntas, agradecendo a tolerância do Sr. Presidente. Primeiro, queríamos que nos fizesse um balanço geral da atividade inspectiva da ACT nestes meses na aplicação da nova lei, que identificasse também quais foram as maiores dificuldades que a autoridade inspectiva encontrou nestas ações e na produção de prova. Sabemos que é difícil, que é um setor com muitos trabalhadores migrantes, com muito medo instalado, em que as plataformas procuraram adaptar a operação para contornar os indícios e em que não são transparentes sobre o modo como exercem os seus poderes, e queria, portanto, que nos fizesse um primeiro balanço sobre isso e também, se assim entender, que pudesse já pronunciar-se sobre como é que entende que têm sido as decisões que têm sido produzidas, na medida em que tivemos recentemente uma decisão de Guimarães favorável aos trabalhadores, temos tido outras ações noutro sentido, e como é que também olha para todo este processo e em que é que nós podemos contribuir para que a ACT continue a cumprir a sua missão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para a intervenção inicial de alguma forma de resposta ao requerimento, ou pelo menos enquadrada pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Inspetora-Geral, que eu já lhe disse que começa a ser uma visita frequente à nossa Comissão. Vamos já tratar do estacionamento, porque com a regularidade com que vem, vamos ter que começar a tratar dessas questões. Sra. Inspetora, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada e, de facto, a regularidade também me ajuda aqui e é uma oportunidade que eu agradeço de dar contas do que faz a ACT, o que para nós também é muito importante, dado que é o serviço público que tem a seu cargo a promoção da melhoria das condições de trabalho. Portanto, para nós isto é importante. Eu começo por lamentar, porque, de facto, a Autoridade para as Condições de Trabalho, apesar do esforço, não conseguiu elaborar o relatório atempadamente e não pôde apresentar para esta audição, mas, obviamente, está em tratamento e há de ser concluído, como é óbvio, como determina a lei. Mesmo assim, farei um percurso dando nota daquilo que foi a intervenção da ACT na execução da lei, que é isso que a ACT faz, cumpre a lei, relativamente aqui à intervenção da ACT nas plataformas digitais, ou no trabalho através das plataformas digitais.
Eu começo por dizer que envolvemos todos os inspectores da ACT e outros trabalhadores, que são 453 inspectores do trabalho. Tivemos um investimento enorme, obviamente, em formação e treino destes inspectores, à volta um pouco mais de 3.000 horas de formação. Nessas 3.000 horas também incluímos os nossos colegas dos Açores e da Madeira. E centramos a nossa atividade, tentando aqui equilibrar com os outros compromissos, obviamente, centramos a nossa atividade naquilo que, entre junho, início de junho e dezembro, nas plataformas. Claro que não foi só uma intervenção inspectiva do CUR, foi, obviamente, mas também, antes disso, produzimos imensa informação que disponibilizamos no nosso site, no nosso portal, que tentamos, em vários fóruns, várias maneiras, fazer chegar a quem seria importante que chegasse esta nova, a nova lei e a compreensão sobre ela. A ACT identificou, foi para o terreno, como todos sabemos, nós também utilizamos os meios de comunicação social para que pudesse ser difundido o trabalho e informação sobre a nova lei, não só, obviamente, as plataformas digitais, mas a Lei 13 abrangeu um conjunto de alterações muito significativas e isso era importante que a ACT fizesse chegar a informação a todos os interlocutores ao mundo do trabalho, que interagem com a ACT. Tivemos no terreno, inicialmente em Lisboa e Porto, por obviamente serem os sítios onde maior concentração de estafetas existe e depois, à medida que fomos progredindo no conhecimento daquilo que era o trabalho em plataformas, fomos estendendo, digamos assim, a todos os 32 serviços da Autoridade para as Condições de Trabalho. É um serviço de rua, obviamente, como todo o serviço da ACT, ou quase todo inspectivo, foi no terreno, a interação com os estafetas, tentando, identificando e percebendo as circunstâncias do trabalho deles. Nós identificamos 2.798 estafetas, trabalhadores, não só estafetas, mas também outros trabalhadores, sendo que identificamos com contrato sem termo 271 trabalhadores. A nossa intervenção foi no terreno, mas também nos armazéns, logísticos, etc., das empresas. Como trabalhadores independentes, identificamos um pouco mais de 1.000 trabalhadores e encontramos também trabalho não declarado, quase 200 trabalhadores que estavam sem declarar o seu trabalho. A maioria dos indivíduos, das pessoas identificadas, estafetas e outros trabalhadores, como acabei de dar conta quanto à modalidade dos vínculos laborais, a maioria, 34%, centravam-se em Lisboa. Lisboa e Setúbal tinham a maior incidência, maior volume, digamos assim, de mão de obra. Identificamos também que a maioria dos trabalhadores das plataformas, e por facilidade chamo-lhes trabalhadores, não é tecnicamente, pode não ser esse e não será esse, como referi agora nos vínculos, a maioria estrangeira, de países não terceiros à União Europeia, com 63% de nacionalidade brasileira, Índia, Bangladesh e Paquistão, 31% dos trabalhadores que nós identificamos, mas também, curiosamente, só por uma questão de curiosidade, também identificamos trabalhadores de Itália, nacionais de Itália e Luxemburgo, por exemplo. Na sequência dessa ação, foram abertos 1.765 processos inspectivos, que abrangeram um total de 2.798 indivíduos e 139 entidades, ou seja, dentro das entidades que encontramos com trabalhadores,
16 eram plataformas, outras não eram. Identificamos 16 plataformas digitais com a classificação que a lei lhe atribui. Identificamos 50 intermediários que nós temos aqui, entre aspas, formais, ou seja, formalmente admitidos na plataforma como intermediários. Identificamos outros angariadores, aluguéis de conta, etc., um pouco mais de 70, e das 16 plataformas identificadas, o grosso, digamos assim, do trabalhador prestava ou beneficiava com o seu trabalho 3 grandes plataformas. Obviamente que a ACT estava, como todos estamos mais ou menos com o mesmo problema de compreender inteiramente a atividade, compreender todos os processos de trabalho, compreender todo o processo produtivo, digamos desta maneira, que ocorre entre trabalhador, plataforma, trabalhador, e volto a dizer trabalhador aqui em itálico, como queiram, porque uns, como eu referi, uns identificamos e concluímos que eram verdadeiros trabalhadores independentes, outros não. E nessa sequência, na sequência dessa intervenção, formulamos 1217 autos, notificação e autos por inadequação do vínculo que tutela ou que titula a prestação da atividade, ou mais vulgarmente o 15A, o artigo 15A, e fizemos as mesmas participações ao Ministério Público. As mesmas menos 3, porque houve uma plataforma portuguesa que, perante a notificação do auto 15A, permitam-me também dizer desta maneira, voluntariamente assumiu aquele trabalhador como trabalhador, efetivamente aplicando o contrato de trabalho. Foram, obviamente, também, como termina a lei, levantados autos de notícia referentes a essa contratação dissimulada e que estão, como é óbvio, também em suspensão legal. Esta atividade teve um impacto, foi absolutamente dominante num período de tempo, nos 6 meses do ano anterior, foi absolutamente dominante e, mais ou menos, grosso modo, representou cerca de 1% da atividade inspectiva nesse período de tempo. De todas essas, obviamente, estamos a começar, como todos conhecemos, a receber essas do Tribunal, a análise e as decisões, a análise da lei, as decisões que têm sido do conhecimento público e aqui fazendo uma nota daquilo que a ACT tem conhecimento, nós tivemos já decisões de primeira instância, 14 com reconhecimento do contrato de trabalho e 53 reconhecendo a não existência, ou melhor, não reconhecendo a existência de contrato de trabalho. As que não reconhecem abrangem 66 estafetas que foram identificados pela Autoridade para as Condições de Trabalho e que foram participadas ao Ministério Público. Das que reconhecem a existência de contrato de trabalho relativamente a 29 estafetas. Temos recentemente, muito recentemente até, 2 acórdãos de Guimarães, da relação de Guimarães, que reconhecem a existência de contrato de trabalho de 2 dos estafetas identificados. Temos 2 acórdãos da relação de Évora. Um reconhece a existência de um contrato de trabalho relativamente a uma plataforma e outro não reconhece. Portanto,
Temos também aqui, os acórdãos são públicos, temos também que o Ministério Público, que tal como todos nós, a trabalhar pela primeira vez com uma norma legal inovadora, como já aqui foi dito, e que, como todas as circunstâncias mais novas e alterações, etc., requer sempre, e há sempre um processo de aprendizagem, desde logo um grande processo de aprendizagem para a Autoridade para as Condições de Trabalho, que em primeira mão teve que apreender e lidar, tentar perceber o melhor possível e aprender este processo para aplicar a própria lei. Isto para dizer que o Ministério Público entendeu inicialmente não fazer a participação relativamente a 68 participações da ACT, entendeu não lhes dar seguimento porque considerou que os requisitos não estavam aqui preenchidos. Obrigada. Obrigada. Só uma notinha para referir que, de facto, é muito desafiante para todos, muito exigente. A ACT teve também interposta uma intimação para a defesa dos direitos, liberdades e garantias, por uma plataforma que intentou esta ação contra a ACT. Foi considerado que não era um meio processual adequado e estes estão, assim, breve nota e de forma muito rápida, os resultados obtidos na intervenção da ACT nas plataformas digitais. Muito obrigado, Sra. Inspetora, com a tolerância habitual desta Comissão. Também, em bom rigor, gostamos de ouvir os seus esclarecimentos, são sempre pertinentes. Passávamos então à ronda de intervenções dos grupos parlamentares e, para intervir, em primeiro lugar, a Sra. Deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento particular à Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho. Sra. Inspetora-Geral, a Lei 13/2023, de 3 de abril, diploma que aprovou a Agenda do Trabalho Digno, ou melhor, a alegada Agenda do Trabalho Digno, entrou em vigor, como sabem, 1 de maio de 2023. Não dispondo a Assembleia da República do relatório previsto no número 3 do artigo 32 desta lei, sobre a campanha extraordinária específica de fiscalização do setor do trabalho através de plataforma digital, o foco desta audição estará em fazer um balanço da eficácia desta lei e da atuação da Inspeção de Trabalho neste âmbito. Em particular, avaliar a aplicação prática e a fiscalização da ACT no âmbito do artigo 12A do Código de Trabalho, aditado por esta lei, norma que veio criar uma nova presunção de laboralidade no âmbito da prestação de atividade em plataformas digitais. E neste momento temos uma evidência que é esta. A consagração desta presunção resultou de uma manifesta precipitação socialista que nada resolveu, tratando-se de matéria que não estava sequer consolidada no direito europeu e de matéria, aliás, ainda hoje controvertida na União Europeia. Normas como a presunção de laboralidade significa que vamos todos fingir que todos os contratos são iguais e que todos os estafetas e motoristas têm a mesma situação. O que não é verdade. Alguns serão, efetivamente, trabalhadores subordinados, outros não serão. Esta norma contém uma redação infeliz, é complexa e confusa na sua aplicabilidade, apresentou diversas versões ao longo de um conturbado processo de elaboração, é uma norma extensa e longa, uma norma que manifestamente não se adequa às questões jurídicas delicadas que se colocam, nomeadamente as relativas à qualificação da relação que se estabelece entre a empresa que opera na plataforma digital e os respectivos prestadores de serviços. Por isso, Sra. Inspetora-Geral, a primeira questão que lhe coloco é esta. Tem vindo ou não a ACT a deparar-se
com problemas na aplicabilidade prática desta lei, no âmbito das ações inspectivas que tem vindo a desenvolver, particularmente naqueles 6 meses a que há pouco se referia do ano de 2023. Importa ainda dizer que o PS mudou a lei, mas não foi para trabalho digno. Estamos efetivamente perante questões que se colocam à escala universal e que resultam das profundas mudanças que se verificaram nos últimos anos na forma de trabalhar, nos modos de prestar serviços, o que convoca cada vez mais o direito do trabalho. Estamos a falar de novos modelos de negócio, de novas formas de trabalho, viabilizados pela economia digital, que alavancam a economia nacional, que geram emprego e relativamente aos quais não podemos esquecer o princípio constitucional da livre iniciativa económica. No entanto, temos uma legislação laboral que o PS, ao longo dos últimos anos, desde 2015, adaptou muito mal àquilo que é a evolução do mercado de trabalho e destas novas formas de trabalho, porque tudo procurou reconduzir a uma relação de trabalho fabril que já não existe há muito tempo. E o exemplo que temos relativamente aos trabalhadores de plataforma é demonstrativo disso mesmo. Por isso lhe pergunto, Sra. Inspetora-Geral, considera que esta lei se adequa à evolução do mercado de trabalho e às novas formas de trabalho? Dizer ainda que o Governo está muito preocupado com a situação que encontrou e está empenhado em assegurar que este trabalho seja prestado em condições de dignidade e, no caso do trabalho prestado pelos motoristas TVDE e dos estafetas, também em segurança e num clima de confiança para aqueles que recorrem aos serviços da plataforma. O que interessa ao Governo é garantir que as condições de trabalho sejam justas, na medida daquela que seja a sua situação concreta, que se calhar é diferente de outra situação. E ainda que sejam trabalhadores independentes ou trabalhadores economicamente dependentes, considerando ser igualmente legítimo prestar este tipo de trabalho em modo subordinado, autónomo ou com dependência económica, respeitando a autonomia contratual. Aliás, dizer que o próprio Grupo Parlamentar do PSD apresentou hoje mesmo ao Governo um projeto de resolução em que recomenda a alteração do quadro legal da certificação, regulação e fiscalização de motoristas TVDE, assim como outras medidas para promoção da qualidade, segurança e fiabilidade do serviço. Por isso, Sra. Inspetora, importante desfazer mitos, coloco-lhe ainda as seguintes questões. Neste que é designado o trabalho de plataforma, nestas novas formas de trabalho propiciadas pela economia digital, tem sido possível à ACT, no âmbito da sua ação inspectiva, fazer uma clara separação entre o trabalho independente e o trabalho subordinado? Relativamente aos motoristas TVDE, estou a terminar, Sr. Presidente, o que é que a ACT tem encontrado no âmbito da sua ação inspectiva? Motoristas que se inscreveram como pessoas coletivas ou trabalhadores de uma empresa que se inscreveu na plataforma? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Inspetora-Geral, saúdo-a e agradeço em nome do Partido Socialista a informação que aqui nos trouxe, apesar de não termos ainda o relatório, mas a informação que nos trouxe para caracterizar aquilo que foram os principais elementos desta ação inspectiva. E é importante, este assunto é importante, já aqui foi dito, a questão do trabalho nas plataformas é uma situação que gera uma enorme desproteção dos trabalhadores, coloca-os numa enorme vulnerabilidade e, portanto, o Partido Socialista, desde o início, procurou assegurar a dignificação e a valorização destes milhares de trabalhadores. Fizemos-lo em 2018 com, por exemplo, a regulamentação das plataformas de transporte e, obviamente, assumimos-lo de forma mais forte com a agenda do trabalho digno e, nomeadamente, com a presunção de contrato de trabalho no âmbito da plataforma digital e o elencar de um vasto conjunto de indícios de laboralidade e que permitem hoje o reconhecimento da existência de relação de trabalho e, consequentemente, de direitos laborais e sociais a ela associados. Ficou bastante claro desde que este Governo tomou posse que
esta conquista e estes progressos da agenda social têm vindo a ser postos em causa, nomeadamente naquilo que se refere ao artigo 12A e à questão das plataformas. Temos sido criticados por aquilo que alguns chamam de antecipamos àquilo que foi feito na União Europeia, alguns chamam-lhe uma precipitação socialista, enfim. O que é um facto é que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos na altura que era fundamental assegurar uma proteção destes trabalhadores. Entendemos na altura e continuamos a considerar que este foi o caminho certo para o fazer. Obviamente que não é o caminho perfeito, obviamente que a transposição da diretiva poderá introduzir a necessidade de novas alterações, obviamente que o mundo e a evolução económica e do mundo do trabalho exigirão constantes adaptações, mas continuamos a dizer que fizemos o trabalho que entendíamos que deveria ser feito naquilo que era a proteção dos trabalhadores, porque para nós não pode haver. Todos os trabalhadores têm que ter um tratamento equitativo, independentemente do tipo de vínculos e do tipo e da forma como prestam o trabalho. Para nós não há trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. E eu diria que a evolução neste último ano e meio da aplicação desta nova legislação, tem vindo dar razão àqueles que, como nós, defenderam este Instituto, quer em termos daquilo que se traduziu na regulação da atividade económica, quer naquilo que se traduziu em termos da proteção dos trabalhadores e até naquilo que também foi contestado, que é no reforço dos poderes que foi concedido à Autoridade das Condições de Trabalho para a fiscalização destas matérias e que nos traz hoje aqui, precisamente, para fazermos esta avaliação. E, portanto, agradecemos a informação que aqui nos deixou. Ficou claro que da intervenção da ACT houve notificações, houve identificação de muitas situações que, em muitos casos, tiveram sequência pelo Ministério Público e pelos tribunais, e estas decisões, como aqui já referiu, não obstante serem algumas em sentido contrário, outras terem fundamentações, vão no mesmo sentido, mas com fundamentações diferentes, são muito importantes. Não apenas pelas sentenças em si, e aquilo que se traduz em termos da proteção dos trabalhadores, mas até para, e aqui discordando completamente daquilo que foi dito previamente, contrariar a ideia de que está a criar um entendimento uniforme e, portanto, pelo contrário, estas sentenças demonstram que os casos têm que ser analisados caso a caso e, portanto, que a presunção da laboralidade é feita em função da situação concreta. Obviamente não vou solicitar à senhora inspetora, e termino, que se pronuncie sobre as posições do Governo nesta matéria, nomeadamente naquilo que pretende aparentemente ser uma revisão da legislação laboral, ainda que diga que o vai fazer em entendimento com os parceiros sociais. Nem sequer lhe vou perguntar a opinião sobre a forma como acha que estes trabalhadores devem ser considerados, se independentes, se dependentes ou outros, mas gostaria se pudesse que procurasse desenvolver um pouco mais até do que o que o fez, que ilações é que retira deste ano e meio desta norma, nomeadamente em consequência da fiscalização que tem vindo a ser feita, que é feita ao abrigo desta campanha específica, mas de outras, de ações inspectivas mais transversais, as dificuldades sentidas pela ACT em relação a estas ações, nomeadamente até a dificuldade de contacto com os trabalhadores e, aqui, obviamente, perguntando-lhe um pouquinho mais a opinião pessoal, o entendimento e a avaliação que faz desta fiscalização à luz das diferentes sentenças judiciais que vamos conhecendo, até para garantir um maior planeamento e uma mais adequada intervenção da Inspeção de Trabalho em momentos futuros, porque, obviamente, sabemos que esta não se irá, ou esperamos que esta não se vai esgotar naquilo que foi a campanha dos 6 meses de 2023. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento muito especial
à senhora doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, que nesta casa está como senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho. Muito obrigado. Sobre o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, gostaria então de fazer algumas considerações e posteriormente levantar algumas questões. Em 2023 foram aprovados um conjunto de disposições transitórias e aditamentos, entre os quais a normalização de normativo, para uma campanha de fiscalização do setor das TVDEs, incluo eu também aqui outras atividades, no âmbito da alteração do Código de Trabalho e legislação conexa, também no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, designadamente o número 3 do artigo 32 da Lei 13 de 2023, de 3 de abril, já aqui referida. Acontece que a alteração e efetivação desta proposta tinha a sua entrada em vigor à data de 1 de maio de 2023, nos termos do 37 da Lei 13 já referida. No entanto, mesmo no caso de convenções coletivas, mesmo e também no caso das convenções coletivas, e nos termos número 3 e número 5 da mesma lei, do artigo 35, já referia aí um período transitório que estava previsto num caso de 12 meses, à entrada em vigor da lei, e no outro de um ano, até 1º de janeiro do ano 2024. Eu estou a referir isto porque só aqui já começa, além do que está estabelecido na lei, só aqui já se denota uma confusão legislativa, o que é prejudicial para o conjunto de interpretações, porque a interpretação pode ser muito mais alargada. Não podemos deixar de ter em conta que, nos termos do número 1 do artigo 37, o diploma deveria ter entrado em vigor um mês depois da sua publicação, apesar de, no primeiro ano de vigência da lei, ser previsto uma campanha de fiscalização e a produção de um relatório. Acabamos de saber que o relatório está feito neste momento. Não. Está a ser executado. Portanto, ainda não há relatório. Portanto, estamos um bocado... Todo este processo decorreu maioritariamente num hiato temporal, acho que isto deve ser focado, em que o Partido Socialista esteve no governo. E durante esse tempo, o Bloco de Esquerda não reclamou. É verdade, Sr. Deputado. Peço desculpa. Sim. Vamos ouvir o Sr. Deputado. Perante estas questões que levantei, gostaria de questionar a Autoridade para as Condições de Trabalho se já apreciou o respectivo relatório, que ainda não nos entregou, assim como os modelos de negócio de cada plataforma existentes no mercado e em que modo irá enquadrar os respectivos, entre aspas, distribuidores, como trabalhadores por conta de outrem ou como trabalhadores dependentes. Se os chamados estafetas serão ou virão a ser considerados trabalhadores independentes ou forem considerados, porque já agora eu gostaria de referir que alguns tribunais, como aqui foi referido, o contrário, aproveito para esclarecer que é notícia de dia 1 de 4 de 2024 que a Autoridade para as Condições de Trabalho abriu centenas de processos para o reconhecimento dos contratos de trabalho entre estafetas e plataformas. E concluindo que, considerando haver elementos que apontam em sentido contrário à presunção da laboralidade. Outra, fica bem evidente na pronúncia feita pelo Juízo de Trabalho de Portimão que negou a existência de uma relação contratual entre 27 estafetas e a plataforma digital, que está aqui o nome, não vou dizer aqui, rejeitando o reconhecimento a um contrato de trabalho. Outra, considerou também o Juízo de Trabalho de Portimão mesmo como provado um conjunto de elementos que apontam no sentido de inexistência de uma relação com caráter de subordinação entre os estafetas e a empresa. Por isso, concluía com as questões: será que então todos os trabalhadores independentes vão ser motivo de inspeção, visto que não cumprem nem de perto nem de longe a dita Agenda de Trabalho Digno? Podemos apenas dar, por exemplo, algumas profissões na área da justiça, da saúde, da educação e até na área fiscal. Será que haverá coragem política?
Quanto aos autos de notícia levantados, quais a taxa de sucesso, recebimento das coimas e mesmo quantos foram motivos de recurso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Inspetora, agradeço os elementos que trouxe aqui e queria fazer alguns comentários, algumas perguntas. Primeiro, queria sublinhar que, de facto, não há nenhum entendimento uniforme por parte dos tribunais. Aliás, a informação que aqui trouxe e que é pública é que, das decisões da relação, há 3 decisões que são favoráveis ao reconhecimento do contrato de trabalho, seja aplicando o novo artigo 12A, seja aplicando o artigo 12, que já constava do Código, e há uma contra. Portanto, se for pelo número de acórdãos da relação, está a ganhar, digamos assim, a prevalecer a posição de reconhecimento dos contratos de trabalho. E, portanto, a posição que a ACT subscreveu e que o Ministério Público encaminhou. Mas veremos, estamos a meio do processo, digamos assim. Em segundo lugar, queria dizer que a posição do PST, que é a posição da Sra. Ministra, que já expressou até no Parlamento, é uma posição retrógrada. Porque não se trata de reconduzir tudo à relação trabalho-fabril, a expressão que a Sra. Deputada utilizou e que a Sra. Ministra já tinha utilizado. É exatamente o contrário. Ou seja, é de reconduzir, sim, às relações de trabalho subordinadas. Mas é precisamente dizer que não são só as relações de tipo fabril que têm direito a ter um contrato de trabalho e a ver reconhecidos direitos e proteção social. É dizer que os novos trabalhadores da economia, da chamada economia digital, que os trabalhadores do trabalho plataformizado também são trabalhadores de um tipo diferente, em que a subordinação se exerce sob outros modos, em que a subordinação é muitas vezes tornada mais opaca pelo filtro e pelo biombo da gestão algorítmica, mas ela está lá. E, sobretudo, o que deve estar lá são os direitos, porque nós não podemos aceitar que, pelo facto de haver relações que não são fabris, esses trabalhadores sejam atirados para o lado de lá do muro do direito do trabalho e das conquistas civilizacionais que fazem parte da base da nossa sociedade, que é o direito a ter um horário de trabalho, que é o direito a ter férias, que é o direito a ter proteção na doença, que é o direito a ter proteção no acidente de trabalho, que é o direito a, por exemplo, poder contestar um despedimento ilícito, princípio fundamental da Constituição. Ninguém pode ser despedido sem justa causa. E estes trabalhadores são desconectados, sem sequer saberem porque é que foram desconectados. Depois da aplicação da plataforma, os desconectar porque houve uma queixa, porque não aceitaram o pedido, porque não estavam disponíveis. Ou seja, de facto, as plataformas exercem mecanismos férreos de subordinação, só que são tornados opacos por formas de ocultação e de dissimulação dessa subordinação. E, portanto, nós do que precisamos é precisamente de incluir estes trabalhadores também no direito do trabalho, adaptando e abrindo o âmbito do direito do trabalho para que ele seja capaz de os acolher. Foi isso que quisemos fazer com o artigo 12A. Mas a posição do Governo, a posição da Sra. Ministra, e creio que, não sei se será também a do PST, não tive a oportunidade de ouvir de forma tão desenvolvida, colide com a Diretiva Europeia. Na medida em que a Diretiva Europeia prevê a existência de uma presunção de laboralidade aplicada às plataformas digitais. E, portanto, a Sra. Ministra e o PSD podem até ter a posição de que não devia haver, mas vai haver, porque Portugal tem que transpor essa diretiva. Aliás, Portugal, nesse aspecto, já se antecipou e, portanto, já tem a presunção que a diretiva prevê. Talvez tenha que aprofundar algumas questões que se prendem, por exemplo, com a questão da proteção de dados e com o acesso ao algoritmo, e aqui passo para as perguntas sobre as dificuldades. Creio que uma das dificuldades é a produção de prova. Eu queria perguntar-lhe sobre isso à Sra. Inspetora. Porque é difícil que os trabalhadores muitas vezes cedam esses dados à autoridade inspectiva. Muitas vezes os trabalhadores têm medo, nem sabem exatamente se a autoridade inspectiva é a polícia, se vai pôr em causa o seu estatuto de cidadania, são trabalhadores migrantes, muitas vezes não falam português. E eu creio que uma das questões e queria perguntar isso à Sra. Inspetora, em que nós devíamos aprofundar era a possibilidade da própria ACT ter acesso ao algoritmo. Porquê? Porque o algoritmo é que distribui a atividade. Porque o algoritmo é que
pune os trabalhadores em função da sua disponibilidade em determinados horários. É o algoritmo que dá informações aos trabalhadores para irem para determinadas áreas geográficas. E, portanto, talvez do que nós precisamos é também de reforçar os instrumentos inspectivos para que a ACT tenha acesso às comunicações que se fazem dentro da plataforma, porque é, em grande medida, através dessas aplicações e do modo como o algoritmo funciona, que se vai conseguir produzir a prova que torna inequívoco digamos, a ativação de mecanismos de subordinação, de mecanismos de avaliação dos trabalhadores, de mecanismos até de punição dos trabalhadores. E, portanto, esta era a primeira pergunta, é como é que a Autoridade para as Condições de Trabalho pode ter mais acesso a mais informação para poder produzir uma melhor prova. Em segundo lugar, como é que vê o facto de as plataformas terem adaptado aparentemente a sua operação para tentarem contornar os indícios que o 12A estabeleceu? Por exemplo, a Glovo, logo a seguir à aplicação da lei, aliás, uns dias antes da lei entrar em vigor, disse aos trabalhadores: vocês agora vão escolher quanto é que recebem, como? Através de um leilão em que eles escolhem um multiplicador. Verdadeiramente, eles não escolhem quanto é que vão receber, mas podem escolher o multiplicador que se lhes vai aplicar, sabendo que estão a competir num leilão e quem aceitar o preço mais baixo vai ter, em princípio, aquele serviço. Isto não significa que o trabalhador passou a definir o preço do seu trabalho como um trabalhador independente, mas isto é um mecanismo que elas utilizam, as plataformas, para tentar contornar um dos indícios. Ou, por exemplo, outro dos indícios um dos argumentos que as plataformas usam, que é o trabalhador pode fazer-se substituir por outro trabalhador. Também isto não basta para provar que não está ali uma relação de trabalho subordinado. Finalmente, só mais duas perguntas muito breves. Creio que uma terceira dificuldade é a cultura de alguns e de algumas juízes. Veja-se o Acórdão de Lisboa, em que uma juíza fez comentários, do meu ponto de vista, absolutamente inadequados, dizendo: estão a entupir os tribunais com estes processos, isto não tem sentido nenhum, como se não estivesse a haver uma discussão em todo o mundo sobre precisamente esta matéria. E também é a lei TVDE. E aqui tenho que discordar, Sr. Deputado do Partido Socialista. O Partido Socialista foi, obviamente, foi com o Partido Socialista que se fez esta presunção de laboralidade, mas o Partido Socialista, na lei de 2018, desprotegeu os trabalhadores ao criar a figura do intermediário e ao criar, portanto, essa barreira, precisamente, ao reconhecimento da relação laboral entre os trabalhadores e as plataformas. E esta era a última pergunta. É possível de perceber, e a Sra. Ministra já tinha até falado sobre isso, que as ações de fiscalização são essencialmente sobre estafetas. Mas o 12A aplica-se também ao setor TVDE. Há um problema, que é um problema do Governo e do Parlamento, que é: o Parlamento disse que a lei TVDE tinha que ser revista e que a presunção se aplicava também ao setor TVDE, mas a lei TVDE continua a ter lá aquela norma que o Partido Socialista colocou, que é a do intermediário. Mas pergunto-lhe também se há aqui alguma dificuldade e o que é que poderíamos fazer para que também no setor TVDE pudéssemos aplicar a fiscalização e esta lei. Muito obrigado e desculpe, Sr. Presidente, o tempo. Muito bem, com a tolerância habitual com todos. Senhora Deputada Filipa Pinto, Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra. Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as deputadas e os deputados da Comissão. Cumprimento e agradeço a disponibilidade e a presença da Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho. É sempre importante receber a Sra. Inspetora-Geral nesta Comissão, ainda que não nos tendo sido possível analisar o relatório previsto sobre as alterações legislativas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que seria muito útil para todos. O LIVRE considera relevantes as alterações na lei laboral que permitiu diminuir a precariedade em alguns setores e reforçar o direito dos trabalhadores. É, porém, necessário conhecer os impactos da lei na relação entre trabalhadores e empregadores em vários setores e compreender os resultados das inspeções levadas a cabo pela ACT, no caso dos trabalhadores das plataformas digitais. A Sra. Inspetora-Geral já apresentou dados sobre a atividade inspectiva desse período e foi noticiado que na ação inspectiva da ACT, decorrente no segundo semestre de 2023, foram identificados milhares de estafetas e enviadas milhares de participações ao Ministério Público, são números divulgados nas notícias. Nesse sentido, temos algumas questões que gostaríamos de colocar. Estas participações ao Ministério Público são principalmente de trabalhadores em plataformas digitais de entregas, intermediários e angariadores. Pode, por favor, especificar que tipos de empresas ou negócios são esses, se souber? Foi igualmente noticiado que a maioria das sentenças são favoráveis às plataformas em detrimento dos trabalhadores.
tem informação das sentenças das ações instauradas pelo Ministério Público e se houve consequências? Uma das notícias publicou parte da sentença que foi especialmente crítica relativamente à não existência de indícios de algum vínculo laboral. As sentenças foram generalizadas nessas críticas, pergunto. Finalmente, a Sra. Inspetora-Geral considera necessário melhorar a lei na definição da relação laboral neste contexto das plataformas digitais? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, sem mais, passava a palavra para uma resposta conjunta à Sra. Inspetora-Geral, com um tempo indicativo de 25 minutos para o conjunto de respostas que entender dar aos Srs. Deputados. Sra. Inspetora, tem a palavra. Muito obrigada a todos pelas questões que me colocaram e eu começava por clarificar aqui um lapso meu inicial relativamente à modalidade dos contratos que identificamos e que na prestação e que encontramos trabalhadores também independentes, regulares, a trabalhar nas plataformas. Bom, dito isto, eu percorreria aqui as questões que fizeram, todas muito difíceis, muito exigentes, mas obviamente também se compreende, estamos todos aqui num contexto de grande desafio e obviamente, no início de uma aplicação da lei que cabe à ACT aplicar, como é óbvio. Esta intervenção não abrangeu os TVDEs, foi centrada nos estafetas, nas plataformas de distribuição de comida e de mercearia, etc., na distribuição, e, portanto, não abrangemos aqui os TVDEs. Nós, indo aqui numa volta ao contrário e começando aqui pelas perguntas da Sra. Deputada do LIVRE, nós fizemos aqui, fizemos participações, mais de 800 participações relativas à não adequação do vínculo. A ACT, os inspectores de trabalho, quando identificam os indícios que a lei prevê, têm o dever legal de comunicar. Portanto, elaboram um auto 15A, dito desta maneira, uma notificação ao empregador, ou suposto, no nosso ponto de vista, suposto empregador, para que ele possa regularizar voluntariamente aquela situação que, para a ACT, perante os indícios que recolheu, seria um contrato de trabalho subordinado. Não o fazendo, o dever da ACT é comunicar ao Tribunal, e foi isso que a ACT fez, e as sentenças que respeitamos todas, como é óbvio, não seria de outra maneira, têm tido divergências, sendo claro, é um dado objetivo que a maioria não reconhece, sendo que as decisões dos tribunais superiores que estão a sair, neste momento conhecemos 4 que eu referi na minha intervenção inicial, reconhece com argumentos diferentes, uma delas, um dos acórdãos de Guimarães, porque foram 2 com relatores diferentes, não utiliza o 12A para qualificar como trabalhador aquele estafeta sobre o qual a Inspeção de Trabalho identificou indícios de laboralidade que estavam presentes na forma como prestava o trabalho e, portanto, isto é feito desta maneira, sempre que são identificados, nós temos o dever de participar e participamos. E é isso que está a acontecer, e o que está a acontecer é que das 800, um pouco mais de 800 notificações, participações, que fizemos ao Ministério Público ainda não estão decididas. Nós, o que temos conhecimento foram os números que eu relatei no início e que, de facto, não está distante ainda do número de participações que fizemos, e todas as decisões vão ajudar-nos, com certeza, a todos a perceber e a discutir aqui o melhor enquadramento que possa ser encontrado para corresponder àquilo que socialmente é relevante para todos, seguramente. Relativamente
Relativamente às questões colocadas também pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, relativamente à prova, claro que a prova é sempre uma dificuldade para todos. Os indícios de laboralidade têm sido trabalhados ao longo do tempo, quer na jurisprudência, quer na doutrina, e a ACT, como qualquer aplicador da lei, e agora permitam-me, com o devido respeito dos tribunais, tem também que fazer o seu trabalho aturado de terreno para identificar e depois, obviamente, que os tribunais julgarão se foi ou não bem identificado, se os indícios estavam ou não, e os empregadores podem elidir essa presunção relativamente àquilo que é identificado. Dificuldades, tendo em conta também o contexto que eu referi, quer quanto à massa de trabalhadores, dito desta maneira, trabalhadores, não quero tecnicamente dizer trabalhadores, porque uns são trabalhadores independentes, outros foram reconhecidos como trabalhadores, e cerca de um pouco mais de 800 tiveram identificados pelos inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho indícios de laboralidade que obrigou, nos termos da lei, a ACT a participar ao Ministério Público. Tivemos dificuldades a vários níveis, desde logo pela surpresa, entre aspas, das plataformas, entre aspas, porque foi noticiada toda a alteração legal, das plataformas em perceber muito bem como é que se processava e o que é que a Autoridade para as Condições de Trabalho era e podia, e, portanto, sim, tivemos que explicar, mas isso é o que se passa, regra geral, nas intervenções que a ACT faz, naquelas, pelo menos, que são novas, obviamente, que há este impacto de termos que explicar. Aliás, reunimos com as plataformas, sobretudo as onde identificamos o maior número, esmagador número de estafetas, reunimos a pedido, e não é normal fazer-se na ACT enquanto os processos inspectivos estão a decorrer, mas o caso justificava que reuníssemos, que os ouvíssemos e que explicássemos aquilo que era a alteração legal, em que é que consistia a intervenção da ACT e as regras que teríamos que dar cumprimento nos termos da lei. Tivemos dificuldade, obviamente, também porque encontramos muitas barreiras linguísticas relativamente aos trabalhadores. Como eu dei, o retrato que eu dei, a maioria dos trabalhadores identificados eram de nacionalidade brasileira, mas tínhamos muitas outras cujo idioma não nos é de todo familiar. Tivemos aqui apoio do ACM na tradução, traduzimos muitos instrumentos inspectivos para poder interagir com estes estafetas e também tivemos apoio da GNR, apoio da PSP para esta intervenção, para que a intervenção decorresse, minimizando dificuldades que tínhamos. Relativamente às questões que o senhor deputado do grupo parlamentar do Chega nos faz, quanto aos autos de notícia que tiveram ou não tiveram sucesso, enquanto as decisões dos tribunais não transitarem em julgado, os autos de notícia que a ACT tem que levantar na sequência daquilo que é legalmente determinado, não podem ser instruídos, só serão instruídos depois que a sentença transitar e conforme aquilo que for. Obviamente que se o Tribunal não reconhece a existência de um contrato de trabalho e analisa em toda a sua materialidade, a ACT não vai fazer seguir e instruir um auto de notícia cuja matéria foi plenamente tratada em tribunal. Como é óbvio, temos que nesse aspecto, seguir exatamente aquilo que a lei nos impõe e o que fazemos. Relativamente por exemplo, a empregadores, isto de forma geral, que cumpram, que até regularizem, a lei determina que levantemos um auto de notícia sancionando a utilização simulada de um contrato de trabalho e, obviamente, que os autos, nesse caso, seguem a sua instrução, é aplicada à coima. Também, claro, que o arguido, no caso, o infrator, pode recorrer
dessa aplicação administrativa da sanção e seguirá para o Tribunal, depois será decidida em Tribunal. Por isso, neste momento, eu não posso dizer-lhe que autos tiveram ou não sucesso. A única coisa que temos neste momento, dado o percurso que levam as participações que fizemos ao Ministério Público, sendo que uma plataforma regularizou voluntariamente 3 estafetas e os outros todos estes processos continuam em Tribunal. Aguardamos as decisões do Tribunal para lhe dar ou não seguimento. Percorrendo aqui o resto das questões, obviamente que estamos todos a trabalhar num contexto de uma alteração veloz àquilo que é o mundo do trabalho, imposto pela digitalização, pela inteligência artificial, e isto vai, obviamente, aqui exigir de todos nós um esforço para compreender e perspectivar aquilo que é o trabalho, e que tem que ser o trabalho digno na sociedade em que vivemos, na sociedade ocidental onde nos inserimos, na União Europeia, onde nos inserimos, e com as diretivas e com as normas. Claro que temos aqui esse grande desafio, não temos ainda um alcance daquilo que nos espera, mas temos os passos para dar, digo eu, permitam-me dizê-lo, e para perceber perceber o melhor sentido quer de instrumentos, quer em todos os aspectos, a melhor abordagem para conseguirmos ter aqui, relativamente e consequentemente aos vínculos ou ao tipo de vínculo que for apurado, a ter as consequências que advêm na sua total extensão. E julgo que percorri as questões que me foram feitas, agradecendo a todos e indo também aqui, obviamente, com a certeza de que temos um trabalho longo pela frente e que a ACT não está fora disso, porque lhe cabe, é o serviço público a quem cabe executar as normas legais, a lei, neste aspecto, logo no início, na fase administrativa. Portanto, estamos aqui com esse desafio também. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Com a certeza que tenho, a certeza não, a convicção que tenho que sobre este assunto, com o relatório, provavelmente voltaremos a reunir-nos, mas será noutro momento. Senhores deputados, para além do agradecimento à Sra. Inspetora-Geral e a quem a acompanha por ter estado presente mais uma vez, queria só dar nota que amanhã temos reunião, a nossa reunião é às 9h30 da manhã, na sala do Senado. Começamos com uma audição. Estará o Sr. Deputado Pedro Roca a presidir amanhã os trabalhos durante a manhã, porque tenho a agenda durante a manhã noutro sítio, mas, de qualquer maneira, vamos ver-nos amanhã. Até amanhã. Muito obrigado.